Olá, para mais um momento, para mais uma palavra. E nesse dia eu quero refletir com você sobre 7 atitudes para uma vida melhor. Está no texto das Sagradas Escrituras, no livro de Josué, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, quando a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte de sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero extrair então dessa palavra muito conhecida de nós, um momento decisivo e um momento também bem difícil na vida de Josué, que era substituir Moisés, um grande líder, o povo de luto. Então o momento era um momento desafiador. Mas aqui nós vemos palavras liberadas do próprio Deus a Josué para que ele pudesse ter uma liderança bem-sucedida e uma vida melhor diante daquela situação tão difícil que ele estava para ter que liderar. Então eu quero compartilhar com você 7 atitudes que nós devemos tomar em relação a esses momentos desafiadores da vida, e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Primeira atitude é esforçar-se. No verso 6 a Bíblia diz: esforça-te. Sem esforço jamais conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é do nosso bispo Joedi, que diz que o desistente nunca vence, mas o vencedor, ele nunca desiste. Então a primeira atitude para uma vida melhor é esforçar-se. Então que você possa se esforçar. A gente não conquista nada sem esforço. Precisamos nos esforçar. Segunda atitude é ter bom ânimo. Lá no verso 6 a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo. O contrário do ânimo é o desânimo. E o desânimo é uma arma usada pelo inimigo para destruir a nossa vida. Então nós precisamos ter bom ânimo, vencer todo desânimo com um bom ânimo para que a gente possa viver uma vida melhor. Segunda atitude é essa: tenha bom ânimo. Terceira atitude: não desviar-me da lei do Senhor. Verso 7 diz: então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Terceira atitude é não desviar-se da lei do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus deve estar permanentemente em nossas vidas. Desviar é se esquivar. Que o livro prioritário da sua vida nesse tempo de quarentena seja a palavra. John Wesley era um homem considerado um homem de um só livro. Não é porque ele não lia outros, mas é porque, acima de tudo, na vida dele estava a palavra. Que você não venha se desviar da lei do Senhor é a terceira atitude que eu quero deixar para a nossa meditação. Quarta atitude é que a palavra do Senhor deve estar na boca como também no coração. Verso 8, a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, a quarta atitude para uma vida melhor é que a palavra de Deus deve estar na nossa boca, como também no nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a palavra de Deus está orientando a Josué que ele deveria, no verso 8, não se apartar da sua boca o livro desta lei, porque aquilo que está em nossa boca é o que procede do nosso coração. Então nós precisamos ter, não apenas na nossa boca, mas no nosso coração, a palavra de Deus. Quantas vezes as lutas, as adversidades são tão
grandes na nossa vida, os desafios são tão grandes que nós só falamos deles. E aí usamos expressões tais como tá difícil, se eu não sei como que eu vou suportar mais, não sei até onde isso vai dar, até onde isso vai terminar. São palavras que impedem a nossa vida de progredir. Então o coração vai expressar para os lábios aquilo que está nele. Então a gente precisa alimentar o nosso coração da palavra. Ainda que você esteja enfrentando momentos difíceis de adversidade, expressar a palavra de fé, expressar a palavra de confiança, expressar a palavra que tem autoridade para mudar, que é a palavra de Deus. Então a quarta atitude é essa: a palavra do Senhor deve estar na nossa boca, como também no nosso coração. Quero também agora expressar a quinta atitude, é meditar na palavra de Deus. Verso 8, a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. Meditar é além de ouvir e ler, é meditar, né? Diferente de ler e de apenas ouvir, é meditar. Tem muitas pessoas que eu conheço que dizem que já leu a Bíblia tantas vezes, mas meditar é diferente de ler. Então, não apenas ouvir nem ler, mas aqui a quinta atitude é aprendermos a meditar na palavra de Deus. Além de ouvir e ler, você precisa meditar. A meditação na palavra de Deus nos revela caminhos nunca antes percorridos, que talvez nós tenhamos na leitura apenas. Então é muito importante a meditação, meditar, parar, consultar, anotar, fazer pergunta ao texto, e isso é uma profunda meditação na palavra de Deus. Interessante é que os tesouros são encontrados, os maiores tesouros são encontrados não na superfície da terra, mas é preciso cavar profundamente para que a gente consiga extrair os tesouros mais preciosos, né? E nas perfurações mais profundas que se extrai os minérios mais preciosos. Então, meditar é isso, é extrair as profundidades da palavra de Deus, é extrair coisas que nós talvez, naquele texto que já lemos, nós não conseguimos extrair porque faltou um pouco mais e profundo, que é meditar. Então, a quinta atitude é essa, é meditar. Medita, não apenas leia a Bíblia, mas que você possa meditar na palavra de Deus, porque você vai conseguir extrair para a sua vida ensinamentos preciosos que você na leitura apenas não vai conseguir extrair. Quero também deixar a sexta atitude, que é não temer. Verso de número 9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas. O medo de enfrentar os problemas, fatos, pessoas envolvidas, situações, muitas das vezes tenta nos fazer paralisar e recuar, é o medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E quantos de nós não somos permeados pelo medo, tais as situações que enfrentamos agora, o medo tenta nos paralisar e nos fazer recuar. Mas a Bíblia diz que não devemos temer, né? Se tinha uma palavra que Jesus tanto usou, foi essa: não temas, né? Então a gente precisa aprender essa atitude, não temer. Ainda que o nosso coração, ele, como humano que somos, ele vai ser acometido do medo, mas nós devemos nos inspirar em tudo que já falamos aqui na própria palavra para podermos vencer o medo. O amor de Deus, a palavra de Deus é poderosa para nos ajudar a vencer todo tipo de temor. E a sétima e última atitude que eu quero falar para você, bem parecida com medo, ainda aqui no verso 9, é quando a Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Ou não te espantes. Aqui é não se espantar. Lembre-se de problemas, de lutas, de desafios que você outrora enfrentou e Deus te fez vencer. Isso vai te fazer não temer e nem se espantar. Porque, amados, um novo desafio, um novo enfrentamento, muitas das vezes nos leva a temer e nos traz espanto. Mas quando nós olhamos para tudo aquilo que um dia Deus já fez, para todas as experiências que nós conseguimos vencer em Deus, nós não vamos nos espantar. O exemplo aqui é Davi diante de Golias.
Era um grande desafio. O exército estava temeroso, os homens de guerra estavam ali temerosos. Mas Davi, ele chega, e por que ele não vai se espantar com o tamanho daquele gigante, com o tamanho daquele desafio? Porque Davi, a Bíblia vai dizer que ele vai lembrar que venceu, que Deus o ajudou a vencer, o leão e o urso. E o mesmo Deus que o ajudou nessas batalhas antigas iria estar com ele em mais aquela batalha. Isso fez com que Davi não temesse, nem se espantasse diante do tamanho daquele gigante. Então assim é na nossa vida também, que você não venha se espantar, porque você crê em Deus, você confia no Deus que sempre te ajudou, que em outros momentos Ele te fez vencer, que em outros momentos desafiadores da sua vida nessa terra Ele te fez vencer, então nesse também Ele o fará. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique com essas atitudes para que você possa viver uma vida melhor. Que em meio a toda essa situação que estamos enfrentando, você possa confiar em Deus, depositar nele a sua confiança. Depois dessas 7 atitudes que nós aprendemos aqui, o finalzinho do verso 9 diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus é contigo. E se Ele é contigo, você não tem o que temer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.